Olá, meus amados, meus irmãos, como é que vocês vão? Tudo bem? Primeira palavra que eu dirigi a vocês, eu falei que quando eu tinha 8 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu vou ser médico e vou ser cirurgião. E minha mãe era uma mulher sábia, ela citou Josué 1,9, esforça-te, tende bom ânimo, não paz nem te espanto, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Quando eu completei mais ou menos 16 anos, certo dia, 2 irmãos meus começaram a gritar lá do quintal da casa, me chamando, Tonho, vem cá, urgente. E eu fui, quando cheguei lá, eles estavam com um gato que tinha sido ferido no abdômen com a ferida linear de mais ou menos 6 centímetros na sua barriga. E o mais velho olhou para mim e disse, você não disse que vai ser médico e cirurgião? Eu quero ver se você realmente tem esse chamado para ser cirurgião. E colocou o gato para eu fazer o tratamento daquele animal. E eu não tive dúvida, na mesma hora disse, leve o paciente, coloque lá na mesa, lá de jantar. Segure ele que eu vou procurar uma agulha, que eu sei que a minha mãe tem lá no quarto, uma agulha de coser saco. E linha 50. E eu fui, peguei a agulha, é uma agulha curva de cozer saco, é própria, facilita para fazer sutura, e eu coloquei uma linha 50 e disse para eles que segurasse o paciente com bem força, porque naquela época nós não dispunhamos de anestésico local para fazer, e muito menos anestesia geral. E eu percebi como era uma incisão linear, eu disse, eu vou pelo menos tentar dar um ponto pelo menos no meio daquele ferimento e amarrar, isso já é alguma coisa. Então eu tentei transfixar de uma só vez as 2 bordas da ferida. Aqui estava a ferida, eu passar de uma vez só, e quando eu transfixei as 2 bordas, logicamente que aquele animal, né, sentiu uma dor terrível. E ele esperneou e os meus irmãos não seguraram o animal e aquele gato saiu correndo, entendeu? Nunca mais eu vi aquele animal. Naquela época não tinha ainda aquele conselho, né, de proteção aos animais, senão talvez tivesse sido punido por não ter dado anestesia. Mas, meus amados, isso foi uma amostra da minha determinação de não desistir. Se eu visse sangue e dissesse, realmente ele não tem condições, então nunca teria sido cirurgião. Agora, eu tive o privilégio de ir do 2º ano e trabalhar no ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, graças ao Dr. Abílio Antunes, que abriu as portas para mim lá no pavilhão 2º, onde ele era o chefe de serviço, e também lá no ambulatório. E eu vivia desde o 3º ano medicina, atendendo no ambulatório, abrindo abscessos, tirando cistos sebáceos, fazendo curativos. Inclusive eu ia até dia de feriado e domingo para atender aqueles pacientes. Eu tinha um amor muito grande por aqueles pacientes. Mas como eu já disse, era que eu seria um cirurgião, a minha maior realização seria ainda como estudante realizar uma cirurgia no centro cirúrgico, porque aqueles pacientes que eu atendia no ambulatório era numa sala contaminada, mas eu queria fazer uma cirurgia limpa. Certo dia, fazendo um ambulatório lá na Santa Casa, chegou um jovem de 16 anos que tinha fimose. E ele queria se operar, então a fimose não era realizada ali, era realizada no centro cirúrgico. E eu falei com o meu chefe e ele deu autorização para eu fazer aquela cirurgia, primeira cirurgia limpa dentro de um centro cirúrgico. Pense da minha realização. E o paciente chegou lá, deitou-se, e eu tinha aliás, a Santa Casa tinha um atendente de enfermagem, ele não era enfermeiro, chamado Beltrão, que ele era muito cuidadoso, muito eficiente, e eu mandei que ele preparasse o doente para fazer a cirurgia. Qual era o preparo que ele ia fazer? A primeira coisa, um rapaz já de 16 anos, já tinha pelos pubianos, então tinha que fazer a que a gente chama tricotomia, ou seja, raspar aqueles pelos pubianos. E o rapaz ficou lá deitado na mesa,
e o Beltrão veio com um instrumento justamente para fazer a tricotomia, raspar os pelos pubianos. Naquela época, pense bem, viu? Era mais de 50 anos atrás, não existia giletes que nós temos hoje, barbeadores. A tricotomia era feita com um instrumento cortante que era chamado de navalha. E o Beltrão veio com a navalha na mão, amolando, assim, o rapaz só olhando para ele e desconfiado. Aí quando terminou de amolar, aí ele pegou assim no pênis do garoto, para afastar, para ele raspar os pelos. Quando ele fez isso, o Beltrão tinha um tique nervoso, que ele fazia assim. Quando ele fez essa movimentação, o garoto pulou da mesa gritando, esse homem é louco, e saiu correndo, e eu nunca mais fiz a cirurgia. Perdi o privilégio de fazer aquela cirurgia. Mas eu não desanimei. Pouco tempo depois, apareceu outro rapaz para fazer também fimose, e eu levei para o centro cirúrgico. Dessa vez, a tricotomia foi feita tudo tranquilo, o rapaz não se apavorou nem nada. Só que o rapaz que estava que fazia a tricotomia, né, que ajudava, o auxiliar de enfermagem, como eu não tinha um auxiliar, eu precisava de alguém para segurar as pinças quando nós vamos fazer uma cirurgia de fimose. Naquela época, hoje em dia já existe aparelho que você faz com a máquina, você não tem problema nenhum. Mas antes a gente tinha que pinçar os dois extremos do prepúcio, da parte anterior e posterior, tracionar para avaliar a quantidade de prepúcio que a gente ia retirar. E eu mandei que ele segurasse umas duas pinças, ele ficou ali tudo tranquilo. Na hora que eu peguei o bisturi e comecei a cortar o excesso da pele e que saiu sangue, aquele homem desmaiou, caiu por trás da mesa de cirurgia e eu tive que fazer a cirurgia sozinho. Então, meus amados, eu quero dizer que quando nós temos determinação, a gente não desiste. E depois eu comecei a realizar outras cirurgias, porque eu era determinado. Você que está me ouvindo agora, se você é um jovem que quer ser cirurgião, você tem que ser determinado. Você não tem que ter medo de sangue. Você tem que se preparar, tem que treinar para ter habilidade nas mãos. Que você pode ser um cirurgião que só sabe o que está escrito no livro e não sabe colocar em prática, então não adianta nada. Existia um jargão quando eu era estudante. O meu professor Abílio de Antunes dizia o seguinte: quem não sabe o que procura, nunca encontra o que acha. Pense nesse princípio. Se você não sabe o que procura, nunca encontra o que acha. Se um cirurgião não era capaz de saber o que é que estava procurando, quando ele achar, ele não ia dar o diagnóstico certo, nem ia fazer o tratamento certo. Até logo, jovens. Um grande abraço. Lembre-se, fale para seus colegas para acessar o site www.antoniopintojr.com.br e também essas ministrações estarão à disposição no YouTube. Um grande abraço e até a próxima vez, se Deus quiser. Amém.